Oi gente, tudo bem? Hoje eu fiz uma lista dos 10 melhores filmes nacionais disponíveis na plataforma Globoplay. Bem, a Globo fez um grande investimento na aquisição dos direitos de filmes nacionais, afinal de contas, se não é a Globoplay que vai investir num bom acervo de cinema nacional, quem vai, né, que tem poder econômico para isso. Então, há muitos filmes brasileiros disponíveis lá e a gente fez aqui uma seleção dos 10 melhores. A gente fez um ranking dos 10 melhores para você colocar na sua lista e corre para assistir, porque a gente nunca sabe quanto tempo eles vão ficar disponíveis nessas plataformas de streaming. Eu já discuti isso aqui no canal. Faltou algum filme? Se você achou que faltou aí, ou me diga qual que é o seu filme favorito, coloque aqui, comente. Mas antes, claro, se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder nada e concorrer também a bolsas para estudar cinema, televisão, jornalismo, artes, produção executiva com os cursos da Ethos Comunicação e Arte. Em 10º lugar está o filme Macunaíma. O filme dirigido pelo Joaquim Pedro de Andrade e lançado em 1969, conta as aventuras de Macunaíma, o anti-herói preguiçoso e sem caráter. Ele nasce negro no sertão, mas vira branco, vai para a cidade com os irmãos e se envolve com prostitutas, guerrilheiras e enfrenta todo tipo de gente em sua jornada. O filme tem Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho e é baseado na obra do Mário de Andrade. Macunaíma é um escárnio, é uma risada, é um deboche, um passeio pelo Brasil e um filme de 1969 muito atual a sua discussão e as suas sátiras sobre o país que nós vivemos. Em 9º lugar está Aquários, a obra do Kleber Mendonça Filho, lançada em 2016, também disponível na Globoplay. Protagonizado pela Sônia Braga, o filme conta a história de uma jornalista aposentada que vai defender o seu apartamento, onde ela viveu a vida inteira do assédio de uma construtora. O plano é demolir o tal edifício Aquários e dar lugar a um grande empreendimento. O filme não só é uma crítica à voracidade do capitalismo diante de qualquer coisa, diante da natureza, diante de prédios tombados, diante da história de um país, como também é uma ode, um passeio pela alma de uma belíssima personagem que é vivida pela Sônia Braga, num Recife que todos nós concordamos é um retrato muito fiel e muito reflexivo desse país que a gente vive. Em 8º lugar, na nossa lista está Bye Bye Brasil, um filme do Cacá Diegues e protagonizado pelo saudoso José Wilker com a Beth Faria. O filme conta a história da Salomé, do Lorde Cigano e Andorinha, que são 3 ambulantes que cruzam o país juntamente com a caravana Holiday, fazendo espetáculos para o setor mais humilde da população brasileira, que ainda não tem acesso à TV. E eles se juntam ao sanfoneiro Cisso e sua esposa Dasdô em uma jornada da Amazônia até Brasília. Esse filme ele está na minha lista como um dos melhores já produzidos nos anos 80. É um road movie, tem uma trilha musical maravilhosa. Bye Bye Brasil é um filme necessário, é um filme que discute esse país e o quanto nós conhecemos muito pouco sobre as suas idiosincrasias, sobre as suas complexidades, as suas mudanças, o seu caldeirão cultural. Em 7º lugar está Eles Não Usam Black Tie, dirigido pelo Leon Hirschman e lançado em 1981. O filme conta a história do Otávio, que é um militante sindical que organiza um movimento grevista para resistir às práticas exploradoras de uma metalúrgica, na qual seu filho Tião trabalha. Mas com a namorada grávida, o jovem aí resiste à greve para não perder o emprego. Uma das melhores atuações também do cinema da Fernanda Montenegro, com o Gianfrancesco Guarnieri. O filme não só retrata um pouco desse Brasil, dos movimentos sociais, dos direitos do sindicato, as lutas metalúrgicas, como também um Brasil operário, um Brasil da classe média, um Brasil industrial que a gente foi perdendo aos poucos, uma reflexão um pouco sobre o país que nós vivemos aí 40 anos depois do lançamento dessa obra. Em 6º lugar está Rio Zona Norte, a obra-prima do grande mestre Nelson Pereira dos Santos, lançada em 1957, que ajudou a torná-lo conhecido como uma espécie de neorrealista brasileiro.
O mérito do Rio Zona Norte é levar pela uma das primeiras vezes a câmera para a periferia das grandes cidades, algo sem trabalhar com estereótipos das classes baixas, da pobreza e dos problemas sociais do país. Altamente inspirado no neorrealismo italiano, o filme conta a história do sambista Espírito da Luz, que é um homem desiludido. Ao fazer uma viagem de trem pelo subúrbio, acaba caindo nos trilhos. Enquanto espera ajuda, relembra o tempo que cantava em grandes festas, além das tragédias pessoais. Rio Zona Norte é um filme não só necessário para você entender um pouquinho do Brasil que nós vivemos hoje, como principalmente um filme pioneiro, um filme que vai abrir aí o caminho para o cinema que vai ser trabalhado nas grandes periferias no interior do país. Em quinto lugar da nossa lista está o filme Amarelo Manga, dirigido pelo querido Cláudio Assis e lançado no ano de 2003. Recife também é um cenário desse filme que fala na sucessão de curtas histórias de um açougueiro que, apesar de louvar a sua mulher evangélica, mantém uma amante, a fascinação de um necrófilo pela dona de um bar e um homossexual que sonha em conquistar o açougueiro. Com o roteiro do Hilton Lacerda e dirigido pelo Cláudio Assis, o filme é um mergulho nesse Brasil profundo, com cores, com uma fotografia, uma ambientação de arte maravilhosa. O Amarelo Manga é uma das grandes atuações da Dira Paz e do Matheus Nastergalli, um filme necessário para se conhecer o Brasil profundo e as suas grandes complexidades. No lugar está o filme Bacurau, também do Kleber Mendonça Filho, com o Juliano Dornelles e lançado no ano de 2019. O filme conta a história da vida dos moradores de Bacurau, pequeno povoado do sertão brasileiro que descobrem que a comunidade não consta mais no mapa. E aos poucos, coisas estranhas vão acontecendo na região, enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade, carros são baleados, cadáveres começam a aparecer, etc. Filme é uma perfeita junção entre a crítica social política desse Brasil tão injusto, tão cínico e hipócrita, que nós vimos, por exemplo, em obras como do Cinema Novo, uma junção com o bom entretenimento. O filme, embora seja de diretores abertamente de esquerda, críticos a governos de direita, ele soube entreter muito bem qualquer espectro de público, num Brasil que já estava altamente dividido e polarizado, como no ano de 2019, pré-pandemia. É uma obra magnífica, é o melhor que se tem do cinema brasileiro feito atualmente. Kleber Mendonça realmente é um cara muito talentoso, que soube comunicar bem, entreter bem, sem deixar as nossas boas e profundas raízes de reflexão que vem lá do mestre Nelson Pereira dos Santos, passando pelo cinema novo, né, e chegando aqui pelo bom cinema dos anos 80. Em terceiro lugar está, claro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, uma grande aquisição da Globo Filmes, um dos melhores filmes do Glauber Rocha, lançado em 1964. Ele teve a sorte de lançar ainda quando a ditadura militar não estava arrefecida e censurando tanto a cultura. O filme é a melhor gênese de um cangaceiro já feito no audiovisual. A história do personagem, que numa primeira fase do filme tem fé no próprio trabalho, mas a lei está com o mais rico, a lei está com um político corrupto, ele perde a fé e acaba adquirindo a fé na fé, ou seja, no messiânico, que começa a aglutinar pessoas ali no sertão, prometendo um além-mar de leite, rosas e prosperidade, esse além-mar que nunca chega. E aí ele perde a fé no trabalho, a fé na fé, e ele vai ter a fé apenas na violência. A gênese do Cangaceiro de Deus e o Diabo na Terra do Sol, um dos melhores roteiros originais do cinema brasileiro, com uma trilha do Villa-Lobos, com atuações magníficas e trazendo aí personagens que vão simbolizar, né, as grandes instituições políticas, religiosas, econômicas, culturais que o Glauber Rocha no Cinema Novo fazia aí as suas críticas ao subdesenvolvimento do Brasil. Em segundo lugar da nossa lista está, claro, Cidade de Deus, o filme do Fernando Meirelles, lançado em 2002, que assim como Bacurau tem o mérito de unir
brilhantemente uma crítica social com um bom entretenimento. Cidade de Deus, que foi indicada a 4 indicações ao Oscar, teve uma repercussão internacional e conta a história um pouco da gênese, do nascimento desse bairro da periferia do Rio de Janeiro, envolto a grande violência, desigualdade social, tráfico de drogas e também uma esperança de ascensão nesse Brasil tão difícil. Baseado no livro do Paulo Lins, com um roteiro espetacularmente bem escrito, adaptado pelo Braulio Mantovani, o filme foi dirigido pelo Fernando Meirelles e pela Katia Lund, então é uma obra absolutamente necessária, com uma direção de fotografia impecável. Cidade de Deus ainda conversa muito sobre o Brasil dos dias de hoje. E em primeiro lugar está o meu filme predileto dos últimos 30, 40 anos no Brasil, que também é um excelente acervo, uma excelente aquisição da Globoplay, que é O Central do Brasil. Dirigido pelo Walter Salles, com direção de fotografia do Walter Carvalho. O Central do Brasil é uma obra-prima, não só fotograficamente impecável, com as mudanças de tonalidade que vão acompanhar a jornada da Dora para o Nordeste, como uma atuação esplendorosa, uma química perfeita entre a personagem da Fernanda Montenegro e o personagem do Vinícius Oliveira. Central do Brasil emociona, tem uma trilha absolutamente bem trabalhada, um roteiro do Emanuel Carneiro também impecável, com talentos como o Matheus Nastergalli, como o Otton Bastos e tantos outros, a Marília Pera, que fizeram brilhar um Brasil um cinema brasileiro que foi aplaudido durante 10 minutos de pé no Festival de Berlim, onde ele ganhou o Urso de Ouro e o Urso de Prata. Sempre registro aqui nos meus episódios como quando você leva tão a sério o Oscar, lembre-se que Central do Brasil deu a indicação de melhor atuação para Fernanda Montenegro e ela perde para Gwyneth Paltrow no Shakespeare Apaixonado. Justo? Para mim não foi. Assim como Fernanda Montenegro é infinitamente melhor aqui, como a Emmanuelle Rivat foi muito melhor no filme Amor, mas perdeu o Oscar para Jennifer Lawrence. Essas contradições que fazem do Oscar, às vezes sério, às vezes uma piada. Gostaram? Faltou algum filme aqui na lista? O que vocês acharam dessa lista? Qual que é o seu filme preferido? Escreve aqui, comenta e até o próximo episódio.